Bem, pessoal, então dando prosseguimento aqui aos comentários de nossas questões, né, a gente parou na assertiva 4 da questão número 12. Então, assertiva 4. O saldo da balança comercial de um país é função decrescente da renda nacional e função crescente da renda do resto do mundo. Olha só, a gente tem o seguinte. A gente sabe que, eu já falei para vocês, que quanto maior a renda interna, menor é o nível de importações. Ao mesmo tempo, quanto maior é a renda externa, maior vai ser o nível de exportações, certo? Então, a gente tem o seguinte, isso aqui é equivalente a dizer que quanto maior a renda interna, tá certo? E quanto maior a renda interna, menor é o saldo da balança comercial, né? E ao mesmo tempo, quanto maior a renda do resto do mundo, maior é o saldo da balança comercial. Então a gente vê que a renda interna ela vai ser função decrescente, a balança comercial é função decrescente da renda interna. Por quê? Porque as duas variáveis têm uma relação inversa, ó. Uma sobe, né? E a outra cai. Quando a gente tem uma relação inversa, a gente diz que a função é decrescente. Já aqui embaixo, a gente tem o seguinte, uma função crescente. A balança comercial ela é função crescente da renda do resto do mundo. Por quê? Porque as duas variáveis caminham no mesmo sentido, né? Uma aumenta, a outra também aumenta, tá? Então a assertiva 4 ela está correta. Quando ela fala em renda nacional, você pode entender também como renda interna, tá? Para essas questões de balanço de pagamentos é a mesma coisa. Bom, vamos lá, questão 13. São dadas as seguintes transações de um país com o exterior. Então ele deu as transações, vamos escrever aqui. Então ele deu lá amortização de empréstimos, juros pagos, tá? Enfim, não vou ler, tá? Ele deu várias. Aí ele fala ali, considerando-se apenas essas informações, pode-se concluir que o saldo de transações correntes do país foi. Então, vamos fazer o seguinte. O saldo de transações correntes, ele é o quê? Balança comercial, balança de serviços, balança de rendas, transferências unilaterais. Então, vamos pegar esses dados. Ele fala ali, amortização de empréstimos recebidos. Faz parte do saldo de transações correntes? Não, então você já risca aí na sua folha. Juros pagos ao exterior. Aliás, eu vou escrever aqui. Não precisa escrever não, você vai acompanhando aí pela folha. Juros pagos ao exterior. Isso é o que? Diminui o balanço de rendas. Então a gente anota aqui menos 200, tá? Exportações de mercadorias recebidas à vista. Então, isso aí aumenta a balança comercial em 600, mais 600. Donativos recebidos em mercadorias. Então, esses donativos recebidos em mercadorias aumentam as transferências unilaterais em 40, tá? Importações de mercadorias pagas à vista. Então, menos 470, reduz a balança comercial. Empréstimos líquidos recebidos. Isso não afeta o balanço de transações correntes, somente a conta financeira. Investimentos líquidos recebidos. Também os investimentos afetam somente a conta financeira. Aí, a princípio, bastaria você somar esses valores, certo? E achar o resultado, tá? Só que, pessoal, essa questão ela tem uma pegadinha que somente quem conseguiu acertar essa questão, quem consegue acertar, é quem entende a sistemática de lançamento do balanço de pagamentos, tá? Observem a operação em que ele fala que o país ele recebeu donativos em mercadorias no valor de 40.
Observe que esse recebimento de donativos, ele foi na forma de mercadorias e não na forma de dinheiro, tá? O lançamento que a gente procede nesse caso é o seguinte: a gente recebeu donativo, certo? Então nós creditamos, tá? Nós creditamos a conta transferências unilaterais em 40. E assim como na contabilidade, a gente obedece o método das partidas dobradas. A todo crédito corresponde um débito. O débito aqui nesse caso, ele não será na conta reservas internacionais. Por quê? Porque o recebimento, a doação foi feita na forma de mercadorias e não na forma de moeda estrangeira. Então a gente debita a conta importações no valor de 40, tá? Se fosse um recebimento de mercadorias em dinheiro, um recebimento de doações em dinheiro, o lançamento seria assim, ó. Vou botar aqui, doações recebidas em dólares. O lançamento seria assim: debita reservas internacionais, tá? E credita doações. A conta reservas internacionais do país, pessoal, ela obedece o mesmo princípio da conta caixa lá na contabilidade. Ou seja, o aumento de reservas internacionais é registrado a débito, tá? E a redução de reservas internacionais é registrada a crédito. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Vamos supor uma operação de importação, tá? Aqui foi doações recebidas. Vamos ver um exemplo de importação. Quando ocorre a importação, sai divisa do país ou entra divisa? Sai divisa. Então você tem que creditar a conta reservas. É o mesmo raciocínio da conta caixa da contabilidade. Então você credita a conta reservas e a contrapartida vai ser um débito na conta importação, tá? Então, essa questão aí, quando ele fala lá, transferências, donativos recebidos em mercadorias, o lançamento que a gente procede é esse aqui, ó. Credita transferências unilaterais de 40 e vai debitar importações, porque o recebimento não foi em dinheiro. Então a contrapartida não pode ser na conta reservas. Porque na verdade, se você analisar bem, a conta reservas internacionais não aumentou. O Brasil não recebeu divisa estrangeira, não recebeu dólares, certo? Então a gente tem o seguinte: se você debitou a conta importações em 40, então você tem que registrar isso aqui, ó. Isso vai reduzir a balança comercial. Aí você fala: pô, professor, então o fato do país ter recebido uma doação em mercadorias reduz a balança comercial? É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. Reduz a balança comercial. É esquisito, mas é o artifício contábil, tá? Então, se você somar aqui o saldo de transações correntes, somar 600, reduzir 470, reduzir 40, reduzir 200, somar 40 de novo, você vai ter o saldo em transações correntes no seguinte valor. Vai ter balanço de transações correntes igual a 50, tá? Que é a resposta correta. Então, se você, nessa questão, se a pessoa não soubesse como funciona a sistemática de lançamentos no balanço de pagamentos, ela fatalmente erraria a questão, tá? Bom, próxima questão, questão 14. A valorização da taxa de câmbio no Brasil favorece a entrada de capitais externos. Quer dizer, letra A, favorece a entrada de capitais externos. Não, né, pessoal? A valorização da taxa de câmbio no Brasil, ela altera o quê? O balanço de transações correntes, conta financeira. O que acontece? Ela altera a balança comercial, né? A valorização da taxa de câmbio, ela aumenta as importações e reduz
as exportações, tá? Então, o gabarito aí seria letra C. Por quê? Porque ela torna as importações mais baratas e vai aumentar a quantidade de importações de um país, tá? A letra A está errado, porque o que favorece a entrada de capitais externos é o aumento da taxa de juros, tá? Letra B, eleva os termos de troca. O que é isso? Termos de troca. Termos de troca é exatamente o que o nome fala, são os termos de troca, ou seja, é a relação de preços entre os produtos exportados e importados. A gente diz que os termos de troca são elevados quando ocorre a desvalorização da taxa de câmbio, tá? Por quê? Quando a taxa de câmbio é desvalorizada, os produtos exportados tornam-se mais caros, tá? E os produtos, ou seja, o exportador brasileiro, ele recebe mais dinheiro pelo produto exportado. E o produto importado, quando a moeda é desvalorizada, fica mais caro. Então o importador brasileiro importa menos. Então a gente diz que nesse caso que houve um aumento das relações de troca, dos termos de troca. Ou seja, o negócio ficou mais favorável para a balança comercial brasileira. Então você pode entender assim, se aquele fator for favorável à balança comercial brasileira, então houve aumento dos termos de troca. Se aquele fator foi desfavorável à balança comercial brasileira, então houve piora dos termos de troca. Então aí na questão, quando o enunciado fala lá, valorização da taxa de câmbio, isso vai provocar o quê? Uma piora, uma redução nos termos de troca, e não uma elevação, como está dizendo aí na letra B de bola, tá? Letra C, torna as importações mais baratas, é o gabarito, né? Letra D, diminui a dívida externa em dólar. Pessoal, a valorização da taxa de câmbio diminui a dívida externa em reais. Em dólar ela continua a mesma. Vamos ver isso aqui que é uma pegadinha. Vamos supor que a dívida externa brasileira seja 100 dólares. Tá? Não vou botar milhões, trilhões, vou botar um número pequeno, 100 dólares. Vamos supor, num primeiro momento, a taxa de câmbio em $1 igual a R$1. Quanto vale a dívida brasileira em dólar? Dívida em dólar vale 100 dólares e vale R$100, né? Agora, se ocorre uma valorização da taxa de câmbio, por exemplo, a gente tem aqui $1 vai para 50 centavos, ou seja, uma valorização da moeda nacional, né? A dívida, como é que vai ficar? Em dólar, pessoal, a dívida continua sendo 100 dólares, certo? Agora, em reais, aí a dívida vai valer R$50. Então, é uma pegadinha aí na letra D, né? Diminui a dívida externa do país. Diminui, mas diminui em reais. Em dólar, continua a mesma coisa, tá? Então, a letra D está errada. Letra E, é neutra em relação à taxa de inflação. Pessoal, o câmbio mexe com a taxa de inflação de um país? Mexe, tá? Vou explicar por quê. Vamos supor que a gente está com uma taxa de câmbio de $1 igual a R$1, né? E um iPod custa 100 dólares. Quanto que esse iPod vai custar em reais? R$100. Se ocorrer uma desvalorização do câmbio, uma desvalorização cambial, aqui o momento 1, e a taxa de câmbio vai, por exemplo, para $1 igual a R$2, ou seja, desvalorização do câmbio, né? Lembrem, é a mesma coisa aqui, desvalorização da moeda nacional é a mesma coisa que aumento da taxa de câmbio, tá? Se ocorrer isso aqui, o iPod vai custar quanto no mercado brasileiro? Ele vai de R$100 para R$200. Então, é aceito que a desvalorização da taxa de câmbio,
é aceito que isso provoca inflação, tá? Aumenta a inflação. Aqui eu dei exemplo de um iPod, mas a desvalorização da moeda nacional aumenta o preço de insumos, por exemplo. O Brasil, hoje não, mas já importou petróleo, que era insumo de quase toda a cadeia produtiva, produtos agrícolas, commodities, enfim, a desvalorização da moeda nacional, então, ela é consistente com o aumento da inflação. E no caso do enunciado, a valorização da taxa de câmbio, ela vai ser consistente com o quê? Com uma redução da inflação. Se você lembrar do Plano Real, onde o real era bastante valorizado e aquilo ajudou a controlar a inflação, você vai entender isso. A gente tem um exemplo prático daquela situação que o Brasil viveu ali na segunda metade da década de 90, onde o real forte, né, contribuiu para o controle da inflação, tá? Então a letra E está errada porque a valorização da taxa de câmbio ela não é neutra em relação à inflação. A valorização da taxa de câmbio tende a reduzir a inflação, tá legal? Então vamos para a última questão, pessoal, de balanço de pagamentos. Questão 15. Sobre o balanço de pagamentos de um país é correto afirmar. Letra A. As exportações de serviços de fatores de produção são registradas na conta financeira. Pessoal, serviços de fatores de produção são registrados no balanço de serviços, certo? Errado, tá? Os serviços de fatores de produção, quando a questão fala assim, serviços de fatores, ela está querendo dizer o quê? Serviços de fatores são as rendas, tá? Serviços de fatores de produção são as rendas. E as rendas, elas são registradas aonde? Na conta corrente, né? No balanço de transações correntes. Então, letra A está errado. Letra B. Os juros de empréstimos externos são registrados na conta capital. Errado. Os juros dos empréstimos, eles são registrados no balanço de rendas, porque juros é remuneração de fator de produção, tá? Quais são as remunerações de fatores de produção? Juros, lucros, salários, royalties e aluguéis. Os royalties e aluguéis são registrados no balanço de serviços, tá? Por convenção. E os salários, juros e lucros são registrados no balanço de rendas, tá? Sendo que renda é o quê? Remuneração de fator de produção. Então a letra B está errada. Letra C. Se o seu saldo for positivo, saldo do balanço de pagamentos, né? As reservas internacionais do país aumentarão. Certo, né? Assertiva, tranquila. Se o saldo do balanço de pagamentos for positivo, é sinal que as reservas internacionais aumentaram, né? Letra D. O registro de reinvestimentos estrangeiros não aumenta o passivo externo líquido. Pessoal, o que é passivo externo líquido? Passivo externo líquido significa a mesma coisa que poupança externa, tá? É igual poupança externa. Por sua vez, poupança externa é a mesma coisa que o quê? Déficit do balanço de pagamentos em transações correntes. Déficit do BP em transações correntes. Aí você vai falar, pô, professor, mas o reinvestimento, ele é um investimento, não é? Correto. Esses investimentos, eles não são registrados na conta financeira? Aí eu vou falar, sim, eles são registrados na conta financeira. Só que o reinvestimento, pessoal, ele acontece desse jeito aqui. Vamos botar os lançamentos aqui. Quando uma empresa tem lucro, imagina a Pirelli, né? Que é uma empresa italiana que trabalha no Brasil. Quando ela tem lucro e vai enviar lucros à sua matriz lá na Itália, o lançamento que a gente faz é esse. Debita o balanço de rendas, né? Lucro. E credita reservas. Por que credita reservas? Porque saiu dinheiro do país. Aí, vamos supor que a matriz lá na Itália decidiu reinvestir parte desse lucro.
como é que é o lançamento? O lançamento acontece assim: entrou dinheiro no Brasil, né? Então você debita reservas e credita reinvestimento. Credita reinvestimento. Só que na prática não acontece assim, o dinheiro não vai para a Itália para depois voltar para o Brasil. Então o lançamento da operação de reinvestimento, ele acontece assim: você corta esse crédito com esse débito e faz um lançamento consolidador que fica assim: você debita a balança de rendas, lucros, reinvestimento de lucros, né? Lucros reinvestidos, aliás, lucros reinvestidos, e você credita a conta financeira em reinvestimentos. Ou seja, o reinvestimento, ele altera a balança de rendas aqui. Se ele altera a balança de rendas, ele altera o balanço de pagamentos em transações correntes, altera a poupança externa e vai alterar o passivo externo líquido. Tá legal? No caso aqui, tá legal? Ele alterou o passivo externo líquido. Então tá errada a letra D. Tá legal? Letra E. As amortizações de empréstimos externos são registradas na balança comercial. Não. A amortização de empréstimo externo é registrado na conta financeira. Tá legal, pessoal? E não no balanço comercial. Então o gabarito dessa questão é letra C de casa. Pessoal, com isso terminamos a parte de balanço de pagamentos. Já na próxima aula a gente vai começar a comentar questões do modelo keynesiano de determinação da renda e questões sobre o multiplicador keynesiano. Até lá!